Ready for the metaverse? Directly from Brazil, please welcome on stage Raquel Mota, Director at Prisma Consulting. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui e conseguir vir pessoalmente, presencialmente, num evento que estava programado para eu participar remoto também. Mas como eu vinha para a Europa, eu antecipei a viagem para estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse universo aí que se chama metaverso. É muito interessante quando a gente trabalha com um tema que não é muito a nossa praia, né, vamos dizer assim. Eu comecei a estudar metaverso há uns anos atrás e, para vocês entenderem, eu sou enfermeira de formação. Aí você fala, meu Deus, o que uma enfermeira está fazendo falando de metaverso? Eu já trilhei a minha carreira desde a minha formação, que faz aqui quase uns 30 anos. Esse ano eu estou fazendo 27 anos de formada em enfermagem. E eu tenho uma empresa, eu sou de São Paulo, e essa empresa ela sempre trabalhou na área de gestão de pessoas, mas exclusivamente em capacitação de profissionais de saúde. E esse cenário de capacitar pessoas nos leva a entender de pessoas, nos leva a entender de problemas que as pessoas têm para poderem se darem bem no que elas fazem. E muitas vezes, e lá no Brasil, a gente tem alguns gaps também de formação que acabam tendo que ser supridos após a formação. E aí a gente tem que caminhar com essas pessoas para tentar suprir esses gaps que acabam acontecendo. Nessa minha jornada, eu fiz uma pós-graduação chamado lá de educação à distância. E esse cenário, né, há uns 20 anos atrás, era ainda um início de uma jornada em e-learning que todas as universidades e todas as empresas estavam trilhando para chegar nesse universo tecnológico um pouco mais de qualidade. O que acontece é que, nesse percorrer, eu sempre gostei de tecnologia e eu fui estudar isso mais fundo. Então, eu entrei em vários cursos de tecnologia e eu fui migrando, e a minha empresa acompanhando toda essa tendência, estudar metaverso, inteligência artificial e também entrei em algumas instituições que ali estão. Por exemplo, eu sou da diretoria de educação da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e eu faço parte do nosso COREM São Paulo, que é o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, que trabalha especificamente na Câmara Técnica, adivinha? Enfermagem digital. Então, assim, toda a carreira foi trilhada nessa formação tecnológica. Eu venho com esse conceito porque eu vou mostrar para vocês, em alguns momentos da minha fala, que o metaverso, muitas vezes, a gente pergunta para as pessoas, você sabe o que é metaverso? As pessoas te dizem genericamente o que elas acham que é metaverso. E aí, quando a gente aprofunda o assunto, a gente vê que não é bem aquilo. Então, para a gente entender um pouquinho, bem genericamente, o metaverso ele tem, né, esse ambiente virtual concebido, criado, né, de uma forma muito à vista, que a gente fala, né, ao olhar e ao se imergir nesse universo, a gente como se diz, a gente imerge mesmo, a gente sente que nós estamos nesse mundo que a gente criou. Só que ali eu sou um avatar, eu sou um ser, né, eu sou um personagem que consegue fazer ali a interação com outros personagens. Esse ambiente ele precisa ter interação para que eu chame ele de metaverso. Se ele não tiver uma interação, se ele não tiver outros envolvidos, se ele não tiver uma ação do avatar ou da pessoa que está ali com óculos, que seja, eu não posso chamar somente de metaverso. Aí eu chamo de realidade virtual. Quando eu incluo todos esses elementos e, além disso, eu consigo interagir com o meio físico que eu estou, eu posso chamar isso de metaverso. Tanto é que vocês viram recentemente, quando lançaram, né, o Vision Pro da Apple, esse foi um cenário mais adequado que a gente chegou no termo metaverso, que é quando eu estou num ambiente físico e eu consigo interagir com o ambiente virtual, o que a gente chama de phygital, que é o físico e o virtual acontecendo ao mesmo tempo.
E essa, gente, vai ser a realidade de um futuro muito próximo e que já está acontecendo em alguns locais, onde o digital, ele vai ser a realidade das nossas empresas. Então, eu estando home office, eu estando, né, nas empresas, eu vou trabalhar dessa forma em que o digital ele vai fazer parte do meu mundo físico, seja ele por óculos ou não. Mas o metaverso ele causa uma certa admiração, curiosidade e, ao mesmo tempo, um mistério nas pessoas. Esse universo que às vezes é desconhecido ou que você nunca adentrou, muitas vezes fala, nossa, isso daí deve ser bacana. Eu nunca pus um óculos na face para eu saber como é que é. Mas eu já vi alguma coisa, mas eu tenho tanto interesse, e às vezes esse mistério de não conhecer deixa as pessoas com um certo medo. E aí a gente vem falar dos céticos, né? E aquelas pessoas falam, não, isso é mais uma balela aí que inventaram para as pessoas saírem do mundo real para ir para o virtual, e isso não funciona. Eu posso dizer para vocês que vários estudos que a gente já fez, principalmente na área da saúde, que a gente envolve aí saúde mental, que muito se fala em relação à tecnologia, em que quando a gente emerge nesses mundos que são virtuais, a gente desconecta do que é físico. E vocês são, a maioria que pode ser psicólogo, vai falar melhor do que eu sobre isso, que quando a gente faz um cenário virtual, a gente está tentando levar a pessoa a interpretar aquele mundo da forma com que o objetivo vai nos levar. Não é algo solto, não é algo que eu jogo a pessoa lá e deixo. Eu tenho que ter um critério, eu tenho que desenvolver esse mundo virtual que ele leve ao objetivo. Então, muitas vezes, esse ceticismo, ele chega porque a gente, infelizmente, tem uma construção, às vezes, que não leva a nada. É uma construção de um mundo que as pessoas são colocadas lá dentro sem ter muito objetivo. E aí as pessoas ficam soltas naquele mundo como se fosse um jogo, porque o metaverso vem dessa realidade do jogo, só que agora ele vem centrado em alguns critérios que a gente precisa trabalhar. E aí é por isso que quem trabalha com gestão de pessoas e se envolve com a construção de metaverso, ele precisa ter passo a passo para criar isso. É como você, quando você faz um levantamento de diagnóstico, de treinamento para uma equipe, como que você chega nesse diagnóstico? Quais são as ferramentas que você usa para chegar nesse diagnóstico e saber quais são as deficiências ou as necessidades das pessoas? Isso não é diferente em qualquer tipo de ambiente ou ferramenta virtual, incluindo o metaverso. Então, por exemplo, na saúde, nós treinamos profissionais de saúde em, por exemplo, atendimento de emergência. Aquela situação no metaverso ela tem que ser muito real. A pessoa tem que ficar com batimento a 1000 ali, como se ela estivesse em frente a um paciente em parada cardíaca, por exemplo. Então, você imagina que, para eu propor esse cenário, eu preciso entender do que eu quero, como eu quero que aquela pessoa chegue. O metaverso também ele muda a forma como nós vamos trabalhar. Então, hoje a gente tem ali, como vocês estão vendo nesse vídeo, às vezes situações em que a gente pode estar com os nossos avatares fazendo reunião. E eu posso estar com óculos e vocês vão ver que a gente tem possibilidades. Falar, mas Raquel, o que acontece é que hoje a gente não tem um número de óculos para a população toda, para todos os meus funcionários, isso fica caro, como é que eu faço tudo isso? A gente tem como também emergir, mesmo que o colaborador esteja na casa dele e ele consiga interagir sem o óculos virtual. Então, tem algumas plataformas que nos permite, não necessariamente imersão, que é quando a gente usa o óculos. Ele está revolucionando o metaverso do jeito que a gente compra, porque hoje tem alguns metaversos que são relacionados a shoppings, a lojas, onde as pessoas, ao invés de fazer o famoso delivery que a gente conhece, vai no site, vê o que quer e compra num e-commerce, ela entra no metaverso, ela interage com as pessoas que estão nesse metaverso. Eu também gostei dessa peça, eu também gostei disso. E elas, nessa interação, você também pode ter ali um avatar virtual da sua loja ou do seu comércio fazendo essa interação. E a forma como socializamos, não preciso nem dizer que isso é algo que já está acontecendo. No blog da Roblox, vocês já devem ter ouvido falar que é um jogo que a gente, como eu falei para vocês, o metaverso, a ideia do metaverso começou no jogo. E aí ele veio passando por outras áreas até chegar no universo que hoje a gente conhece.
204 milhões de pessoas estiveram em 2021, isso foi numa pesquisa que a própria Roblox fez, numa plataforma de jogo online, né? Então, todo mundo ali olhando esse mundo e jogando. Aí você fala, mas Raquel, o jogo é algo que é muito... Tem muita gente em plataformas de jogos, mas quando você olha que 80% dessas pessoas que estavam ali tinham menos de 16 anos em 2021, daqui a pouco tempo elas serão seus colaboradores. Vocês acham mesmo que sem algo digital e muito engajante, eles vão querer trabalhar em algo estático, atrás de uma mesa, sem ter desafios? Não. Então, isso a gente precisa repensar quando a gente fala de gestão de pessoas da nova geração que está chegando. E essa geração, ela incita e ela promete muitas coisas. E, ao mesmo tempo que ela promete muitas coisas, a gente tem que também puxar delas essa esperteza toda que tem nesse mundo digital. Até porque, como já foi falado aqui anteriormente por vários, é um caminho sem volta. Então, quem for resistente a esse caminho, vai ficar para trás. Em 2023, também, a McKinsey, ela estimou, né, que o metaverso ele gerará 5 trilhões de dólares até 2030. Mas, Raquel, é muito dinheiro como? Em todo esse contexto que eu falei para vocês, de geração de renda, o metaverso ele pode estar incluído em qualquer tipo de trabalho e serviço. E quando eu falo que atinge pessoas, as pessoas estão por trás dessa criação, e ele também gerará empregos. Então, hoje, o Brasil ele tem sido um país que ele tem buscado, né, muita tecnologia, e isso de forma muito acelerada. E pós-pandemia, como todos os países, a gente fez isso de forma muito rápida e muitas vezes descoordenada, que a gente fala. Hoje, depois de um certo tempo, a gente consegue ver a governança dentro de sistemas digitais, incluindo o metaverso, muito mais sólidas. Então, a gente tem, além de preparo específico para essas pessoas olharem, né, tanto nas empresas, quanto nas escolas, quanto nesse universo empresarial, o potencial que o metaverso traz para o ganho de eficiência e efetividade nas empresas. E não é um gasto que anteriormente, né, anos atrás, ele era muito alto, era um gasto, vamos dizer assim, era um custo alto. Hoje, ele já é acessível. A construção de um metaverso não é tão caro quanto era antigamente. E hoje as pessoas têm isso, as pessoas podem criar isso nas suas instituições, sem vamos dizer, colocar aí, né, milhões de euros para poder ter esses universos. Ele é usado em vários contextos e cenários, além de treinamento e desenvolvimento de pessoas, que é uma das... Eu acho que é uma das... como eu trabalho com isso, é uma das principais vertentes que o metaverso traz hoje, é a capacitação de pessoas, porque ele engaja. Então, não é simplesmente uma plataforma de e-learning, uma plataforma que eu disponibilizo conteúdo, ou uma plataforma que eu vou, né, um cenário que eu vou simplesmente deixar alguma aula ou algum curso. Ele é interativo e as pessoas que acessam esse ambiente, elas conversam entre si em tempo real. E, sendo em tempo real, instiga muito mais as pessoas a participarem. Diferente de cursos que a gente fala, né, cursos que muitas vezes você está ali sozinho e, vez ou outra, você tem aulas ao vivo ou remotas. Nesse sentido, o que a gente percebe que o metaverso traz para desenvolvimento de pessoas, e eu vou puxar um pouco a sardinha para a minha área, que é da saúde, que é justamente fazer com que as pessoas tenham interesse em conteúdo que muitas vezes ele quer ter, mas ele não consegue ir até o local ou até a região. Vocês conhecem o mapa, o Brasil é enorme, somos lá 200 e tantos milhões de pessoas. Você imagina todo mundo resolver ir para um único lugar, não dá certo, sem dizer que a distância é enorme, né? Às vezes eu brinco, para eu ir de São Paulo até uma certa cidade, é quase de São Paulo para cá. Então, é longe, é distante, e é um tempo que as pessoas têm, né, que muitas vezes esses ambientes, além de aproximar, elas acabam tendo benefícios com também essa questão da regionalidade.
Aqui, como que a gente faz, né, em vários contextos? Esse aqui é um vídeo da Vodafone, que foi um exemplo que eu trouxe para vocês, que na indústria, nas empresas, tem se usado o metaverso para poder capacitar as pessoas, né, no foco de cada empresa, mas sem que elas corram o risco daquilo ser feito presencialmente. Então, em face ao não ter o metaverso, eu teria que fazer esse treinamento, muitas vezes, num vídeo, né, estático, e onde a pessoa vai assistir o vídeo e ver o procedimento, ou ele vai ter que fazer o procedimento. Uma hora ele vai ter que fazer o procedimento. Ele vai ter que subir em altura, ele vai ter que subir em torre. Então, no caso da Vodafone, eles têm aquelas torres enormes que eles têm que subir para fazer manutenção. Como que eles fazem isso de forma segura, controlada e que eu consiga evidenciar a eficácia daquela manobra, daquela manutenção? Então, tudo isso é feito pelo metaverso, e o cenário, por exemplo, quem está com óculos é o indivíduo que faria aquele treinamento simulado, e aí ele consegue, inclusive, colocar as dificuldades que ele tem antes dele fazer aquela manobra. No nosso caso da saúde, a gente faz muito isso em situações de risco, por exemplo, risco de contaminação. Eu primeiro treino a pessoa antes dela se expor àquele risco, para ela fazer o procedimento de forma adequada, e após ela emergir no metaverso, eu consigo mostrar que ela teve eficiência ou não dentro daquele procedimento, para ela melhorar o procedimento dela e ela não correr aquele risco real se fosse direto fazer o procedimento. Não preciso dizer que na moda o metaverso está sendo uau, né, gente? Então, assim, um dos itens que a indústria da moda trouxe foi, por exemplo, os desfiles virtuais. Então, eu não consegui ir no Milano Fashion Week. Eu vou lá e entro que hoje tem os metaversos, né, da moda. Esse aqui, por exemplo, aí já fazendo uma propagandinha, Studio Arte é da minha filha, que mora em Milão e é da moda, e eles fazem mundos virtuais para que as pessoas visitem e conheçam todo um contexto, unindo, gente, pessoas do mundo inteiro nesse mesmo metaverso, pessoas que trabalham com moda, que falam de moda, no mesmo mundo. Isso é muito legal. Por quê? Porque você traz pessoas com as mesmas afinidades para um mundo que você nunca reuniria. Eu brinco, eu falo muito com as pessoas que eu falo, gente, eu estou longe, né? Eu sou cidadã italiana, mas eu estou longe, né? Eu moro no Brasil. Aí eu adoro aquele Sanremo, sabe? Que tem um pessoal cantando. Vocês não sabem onde eu assisto Sanremo ao vivo, no metaverso. E aí, o que acontece? Você busca esses cenários no metaverso e o Sanremo tem alguém lá transmitindo no metaverso. Aí você encontra um monte de italiano, português, brasileiro, todo mundo lá conversando em vários idiomas. Isso é bacana, a cultura toda, né, todo o mundo dentro de um cenário que você cria. E aí é bem legal. Aqui, no caso da educação, eu trouxe vamos dizer assim, um vídeo que traz como que a gente faz a simulação, e aqui está sendo muito unido com a inteligência artificial. Por quê? Essa paciente, por exemplo, quando um médico ou um enfermeiro ele entra num consultório, essa paciente entra pela porta, então é todo um cenário que você está com óculos e a paciente entra, e aí ela tem alguns comandos que o profissional precisa dar para ela fazer o comando, para o avatar ter a resposta. Como que a gente está testando isso hoje? A gente está fazendo com que... E assim, gente, é muito difícil. Quando a gente começa a fazer o algoritmo para que a IA responda pela paciente as perguntas que o profissional faz, ela ainda não responde do jeito que deveria. Então, a gente tem que falar assim para o aluno, olha, é tudo que foi falado aqui. Nós parametrizamos o algoritmo. Se a gente parametriza errado, ele vai vir, ele aprendeu daquele jeito. E aí, muitas vezes, a gente tem que falar para o aluno, olha, critica essa resposta. É assim, não é? Qual seria a resposta adequada? Aí a gente acaba avaliando pelo outro lado. A crítica frente ao que a IA nos traz de resposta. Porque ela ainda não aprendeu tudo o que precisa para ela estar perfeita. Então, veja que é um caminho sem volta. Aprendizado e treinamento com o uso de metaverso ou de forma mais ampla, né, que eu consiga atingir várias pessoas ao mesmo tempo e todo mundo usando o mesmo universo, é uma realidade que a gente vai ter que trabalhar muito em breve, e se não tem, nas nossas casas, né? Aqui já é também uma forma da gente aprender, a gente
imerge no corpo humano. E aí, quando a gente usa um cenário de metaverso unindo a realidade aumentada e a realidade virtual, a gente consegue ensinar muito melhor. Então, em qualquer cenário que você vir, ou que você conhecer da sua empresa, ou né, seja engenharia, seja o que for, se você levar esse indivíduo a essa imersão, ele vai ter uma percepção muito melhor do que, muitas vezes, num vídeo estático, porque ele vai ter que ter uma ação. E quando a gente faz as pessoas terem uma ação dentro desse sistema, ela aprende muito mais. Vocês sabem que, melhor do que eu, que quando a gente ouve e faz, né, ouve, vê e faz, a gente aprende muito mais do que só ouvindo. E aqui, a gente sabe que o metaverso, além disso, e a gente tem que proporcionar algumas questões relacionadas à qualidade de vida e bem-estar dos nossos colaboradores, tem a ver também com entretenimento e turismo, né? Hoje o metaverso está vindo bem forte para essa área, e algumas empresas estão investindo para que as pessoas que não conseguem, por exemplo, sair dos seus território, sair do seu país, ela poder conhecer outros locais de forma virtual. E esse entretenimento tem mostrado bastante interesse da área artística. Por exemplo, a Adria é uma DJ da nossa região, e a Adria ela fez um metaverso com a gente. Ela quis fazer um metaverso que seria uma nave espacial, e essa nave, o público dela teria que ser ETs. E a gente disse, mas por que ETs? Né? É cheio de ET na nave dela. Você cria o ambiente que você quiser, o metaverso é teu. Né? Então, se você é um artista, se você é na área de criação, para quem é da arte, para quem né, assim, adora criar, é um mundo ideal, porque você pode explorar essa sua criatividade. Já quando a gente olha nessa questão relacionada à gestão de pessoas, ele está muito incluído nessa questão de qualidade de vida. Tem um médico colega que é da Espanha, e eles fizeram um metaverso para tentar medir e diminuir o que as pessoas estavam tendo no hospital sobre burnout. Então, os profissionais que trabalham muito, né, esforçadamente, muitos plantões, e na pandemia vocês viram muito isso, os profissionais de saúde muito desgastados, e aí o que veio foi o burnout depois. A gente acabou testando esse metaverso para a qualidade de vida e bem-estar das pessoas, e nisso, na medida que foi feito, né, na pesquisa que foi feita, apareceu que 30% daqueles que estavam com sintomas de burnout, eles reduziram bastante os sintomas e saíram da condição. Então, isso é muito interessante, usar um cenário, né, em que a sua empresa pode ter esses elementos e o metaverso colaborar, principalmente com a saúde dos indivíduos. E aí, como eu falei, por exemplo, o metaverso também está nos shoppings, está no comércio, está no varejo, e twins digitais de loja com recursos que são a cara da loja, né? Então, eu vou no McDonald's, eu entrei no McDonald's no metaverso, por exemplo. Então, você consegue criar um cenário muito real à sua empresa, ao seu local, àquela loja, que você consegue fazer o uso do metaverso. E aí, a pergunta desta plenária é mito ou realidade? E aí, eu falo para vocês, é mito quando o pessoal fala assim, ninguém sabe o que é metaverso. Isso é mentira. Muitas pessoas hoje sabem o que é metaverso, mas aí a descrição correta ainda mistura, né? A gente ainda mistura a realidade virtual com a realidade aumentada nesse mundo que teria que ser mais interativo. A colega da Microsoft falou um pouco dessas gerações, e aí uma coisa que é mito metaverso é moda passageira? É uma moda, metaverso? Não, a gente já viu que ele é eficaz, né? E principalmente a geração que vai chegar na empresa de vocês daqui a um tempo, que é a geração Millennials e Z, eles são pessoas ligadas a esse mundo e esse universo virtual. O metaverso já existe como ele deve ser? É mito por quê? Porque ele ainda não é phygital.
ele ainda não está totalmente ligado do jeito que a gente fala. Ou eu tenho realidade virtual, ou eu tenho realidade aumentada, e muitas vezes eu não ligo tudo isso ao meu meio em que eu estou físico. Por isso que a gente ainda precisa trabalhar na nossa cultura digital dentro das empresas em relação a isso. A realidade também, que são forças propulsoras, e é uma realidade no metaverso, a gente consegue colocar todos os gêneros. Ele é globalizado, eu ponho todo mundo dentro desse metaverso. Eu atinjo várias gerações, como vocês viram. Consumidores abertos, né, tendo que ter essa imersão acontecendo, e uma descoberta do encantamento e engajamento do cliente. Estou correndo aqui porque o pessoal está me... E, por fim, aqui, gente, melhorias rápidas da tecnologia é uma realidade. Então, a gente vai ter esse cenário como uma das ferramentas de uso do RH. Acesso exagerado à tecnologia é uma preocupação, isso é uma realidade. Então, a gente precisa tomar cuidado com o uso excessivo da tecnologia. E o metaverso, para não... ele é para agregar, não segregar. Essa tem que ser a realidade. Se uma vez eu usar o metaverso, eu separei as pessoas e não uni, aí eu estou fazendo alguma coisa errada. Aqui, depois vocês podem visitar um mundo que a gente fez de metaverso, para vocês visitarem os estandes dos apoiadores desse evento. E ele é um metaverso que você pode, do seu celular, estar visitando. Fiquem à vontade, depois acho que o apoio vai estar fazendo isso aí para vocês. Obrigado, pessoal.